Crises climáticas e econômicas, especulações do mercado e a consequente alta nos preços têm feito com que a indústria de alimentos reduza custos para manter a margem de lucro. E com isso tem crescido a oferta de produtos que simplesmente imitam seus pares originais. Algo que podemos chamar de produtos fakes, manufaturados com ingredientes mais baratos, de menor qualidade e com alto teor de aditivos. Implementações que muitas vezes podem passar despercebidas por quem é mais atingido por esse movimento, o consumidor. Mas o que são esses produtos? Por que eles estão cada vez mais populares? Quais os perigos por trás dessa oferta? É o que vamos discutir a partir de agora aqui no Priscila Carvalho. A Priscila escreveu uma reportagem sobre os riscos que os chamados alimentos fakes escondem. Reportagem que pode ser acessada no site da DW Brasil. A indústria alimentícia utiliza diversos aditivos, corantes e espessantes para tornar esses produtos mais atraentes e semelhantes aos originais. Só que, no entanto, o consumo frequente desses componentes pode ter um impacto negativo na saúde, a longo prazo. Eu começo essa edição do DW Revista citando um dos principais produtos de exportação do Brasil, o café. O pó para preparo de bebida à base de café, isso mesmo, pó para preparo de bebida à base de café, que não é café, ganhou destaque nas mídias sociais e acabou sendo apelidado de café fake, ou em um trocadilho, cafake. Esse produto fez com que a Associação Brasileira da Indústria de Café alertasse redes de supermercados e outros varejistas sobre a comercialização de misturas consideradas ilegais e recomendou que produtos como esse não devem ser consumidos devido ao risco para a saúde. Priscila, além do café, tem outros produtos considerados fakes e por isso eu te pergunto, o que são ou quais são as características dos chamados alimentos fakes? Então, Guilherme, como o nome já sugere, eles parecem, mas não são. Por exemplo, o café, que está com preço super elevado no Brasil e está fazendo com que muitas pessoas, mudem aí os hábitos de alimentação e até mesmo de compra, ele passou a ser um dos produtos aí mais adulterados. No caso da bebida, a gente encontra uma distinção semelhante. O café solúvel é o resultado da desidratação do café torrado e moído, mantendo 100% aí das propriedades originais no grão. Já as misturas com cereais incorporam outros ingredientes, como cevada, centeio, resultando em uma bebida com um menor teor de cafeína. Por isso, que ela é fake, ela não é original. E também tem bastante quantidade de açúcar e carboidrato. Esses consumidores, acabam não sabendo direito diferenciar porque realmente eles são muito parecidos e fica cada vez mais difícil. Para você ter uma ideia, até as embalagens de algumas empresas são feitas para induzir o consumidor ao erro. E é verdade que mesmo assim, mesmo com tudo isso que você falou agora, por exemplo, esses produtos estão cada vez mais populares, Priscila. Sim, principalmente por causa dos preços elevados, como a gente comentou anteriormente. O café mesmo teve um aumento expressivo no Brasil e outros alimentos também estão seguindo aí esse aumento, essa linha de preços, fazendo com que muita gente acabe aí consumindo produtos mais baratos e também sem ter muitas opções nas prateleiras. A praticidade, e o baixo custo, infelizmente, muitas vezes mascaram a qualidade nutricional desses alimentos e acabam enganando o consumidor. E além do café, Priscila, quais são os principais produtos fakes que atualmente podem ser encontrados nos mercados? São diversos. Nós podemos citar 3 principais: leite, café e iogurte. A principal diferença desses alimentos com os originais está na composição e no processamento de cada um deles. O leite, por exemplo, é um produto natural, derivado exclusivamente da secreção das glândulas mamárias, enquanto a bebida láctea é uma formulação que combina leite com outros ingredientes, como soro de leite, açúcares e aromatizantes. Essa adição de componentes altera significativamente o valor nutricional, tornando a bebida láctea, em geral, menos rica em cálcio e proteínas do que o leite convencional. O iogurte
iogurte, por sua vez, ele destaca-se por ser um produto fermentado, originado da ação de bactérias láticas, específicas sobre o leite. Esse processo de fermentação confere ao iogurte características únicas, né, como presença de probióticos, que contribui para a saúde intestinal. E é importante ressaltar aqui que a adição de açúcares, frutas ou outros ingredientes pode, né, alterar o valor nutricional do iogurte, sendo importante ler os rótulos e ficar bem atento em relação à questão da composição realmente desses produtos. Priscila, quais são as principais características desses produtos em relação aos originais? Olha, no caso do café, algumas marcas você até consegue perceber a diferença, mas na questão da textura desse pó, que é bem fino, parecido quase com uma farinha, e até um brilho excessivo. Já no leite e iogurte, é um pouco mais difícil perceber a diferença, pois realmente o gosto e textura são bem semelhantes, é quase assim impossível, eles são bem idênticos. Por isso, como eu falei anteriormente, ler o rótulo é importante. Observar o rótulo, né, verificar, por exemplo, se o café possui selos de qualidade, como o da ABIC, que garante aí a pureza daquele grão, daquele produto. E também verificar o rótulo com informações específicas, como se algum produto contém termos como aromatizado artificialmente, contém corante artificial ou sabor de, tipo de. Indica aí que o produto não é original e que você pode estar consumindo um produto fake. Priscila, a gente já falou sobre características e também sobre como identificar alguns desses produtos, mas quais são os principais perigos dos produtos fakes? Os problemas de saúde são inúmeros, principalmente para idosos, crianças e pessoas mais vulneráveis. A indústria alimentícia utiliza diversos aditivos, corantes e espessantes para tornar esses produtos mais atraentes e semelhantes aos originais. Só que, no entanto, o consumo frequente desses componentes pode ter um impacto negativo na saúde, né, a longo prazo. Se a gente fosse destacar aí, eu poderia falar principalmente em relação à questão do ganho de peso, né, problemas também intestinais, alergias em alguns grupos e principalmente saúde óssea e também cardiovascular. Se a gente fosse destacar, né, o alto teor de sódio dos ultraprocessados também pode agravar problemas como hipertensão e doenças cardíacas. E como eu falei anteriormente em relação à saúde intestinal, a gente pode ter um problema relacionado à questão da microbiota intestinal e também dificultar a ingestão. E se a gente fosse falar também a longo prazo em relação a essa questão de aditivos, que são substâncias sintéticas, que, ou seja, a gente não encontra ela na natureza, seus efeitos também ainda estão sendo descobertos aí por estudos, porque realmente causam um problema a longo prazo, segundo os especialistas que eu conversei, né? Por exemplo, no caso dos corantes artificiais, como a tartrazina, uma coloração amarela nos alimentos, né? Ela pode ser aí um desencadeante para uma alergia, né? Então, realmente é bem complicado essa relação do consumo dos produtos fakes e desses produtos que são ultraprocessados. E como eu falei anteriormente, tudo afeta, né, as pessoas. Então, a gente tem que olhar para vários sintomas. E o que mais me chamou a atenção fazendo essa reportagem, que todas as especialistas me falaram, é em relação até à questão de sintomas nas crianças, que pode, né, esses aditivos podem estar relacionados ao desenvolvimento de hiperatividade e também outros distúrbios neurológicos. Então, eu fiquei chocada com essa informação. Então, se a gente for olhar, assim, do ponto de vista geral, são diversos problemas de saúde e realmente a gente tem que ter muita atenção. Priscila, para encerrar, eu queria te perguntar quais são as alternativas mais indicadas em relação a esses produtos fakes. Bom, além da leitura dos rótulos, né, o consumidor pode adotar outras estratégias para fazer escolhas mais conscientes também. Planejar as compras com antecedência, fazer uma lista e evitar ir ao supermercado com fome são algumas das medidas simples que podem aí ajudar, né, a evitar comprar de forma impulsiva e também produtos não saudáveis, de acordo com as especialistas que conversei aí para fazer essa reportagem. E também optar por produtos saudáveis, né, produtos frescos, produtos da época, que geralmente são mais frescos e também têm um sabor aí melhor. E claro,
claro, caso a pessoa possa, né, priorizar alimentos orgânicos ou de produção local. São outras formas aí também de valorizar a qualidade nutricional e também a sustentabilidade. E se a gente for falar em relação também a outros produtos, comprar produtos a granel pode ser outra opção também. No caso do café, leite em pó e queijos, eles podem ser mais baratos quando comprados em maior quantidade. E também, se o consumidor for olhar em relação a marcas, ele pode optar por marcas regionais e produtos locais também, que têm menor custo e maior qualidade. E por último, a gente pode destacar também para evitar pagar por embalagem e marketing. Essas são algumas medidas bem importantes que podem ajudar tanto na hora do bolso desse consumidor, como também na questão do valor nutricional e da saúde desse consumidor que vai fazer aí alguma compra e não cair, claro, né, nessa questão aí dos produtos fakes.